Boa noite, igreja. Boa noite, senhores telespectadores. Neste momento eu convido você da igreja e você de casa a curvar sua fronte e falarmos com o nosso Deus. Santo e bom, maravilhoso Deus, Pai, aqui estamos, Senhor, na tua santa casa de adoração, Senhor, para te render louvores, Pai, e culto a ti. Queremos te agradecer, Pai, pelo dia que tivemos, um dia cheio, mas ainda assim podemos ver, Pai, a tua mão atuando sobre as nossas vidas. Te pedimos uma bênção especial, Pai, sobre este culto, nessa noite, sobre nós que estaremos aqui ministrando através de ti, Pai, e também com o pregador, Senhor. Esteja com todos nós. Amém. Neste momento vamos cantar a música Não Há O Que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação.
Neste momento nós iremos cantar a nossa música tema, Eu Sou o Caleb. Eu escolho viver para o teu reino, para o teu reino, em tudo que sou, protejo em nós, a ti entrego, a ti entrego. Deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra tua glória, pra tua glória. Eu sou
Vamos ficar de joelhos para falarmos com Deus? Amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia na sua casa, Pai. Que o Senhor possa ministrar com aqueles que ainda estão vindo, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor também possa ministrar com a mensagem que será pregada aqui, que seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Que esteja também com a mensagem musical, que tudo seja para te agradar, Pai. Por isso eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora é uma hora para as crianças. As crianças que estão aqui e que estão em casa, quem conhece a história de Sansão? Sansão foi um rapazinho abençoado por Deus desde o seu nascimento. Quando pequeno, o anjo apareceu para sua mãe e disse: esse menino é consagrado a mim, e você nunca deverá cortar o seu cabelo. Sansão cresceu, foi para a guerra, fizeram de tudo para acabar com ele. Uma vez ele foi preso e ele quebrou as paredes. Nisso, ele quebrou as paredes e venceu. E os filisteus perguntam: nossa, como que vem a força de Sansão? Até que ele conheceu uma moça chamada Dalila. Nisso, os filisteus achou uma ideia de querer descobrir a força de Sansão. Então eles pediram a Dalila que os ajudasse a descobrir o segredo da força de Sansão. Prometeram a Dalila muitas riquezas, então ela aceitou. Certa noite, Dalila perguntou a Sansão: Sansão, conte para mim, você é tão forte, como pode ser vencido? E Sansão respondeu: cordas novas. Se me amarrarem com cordas novas, eu ficarei fraco. Quando Sansão dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e depois gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão arrebentou as cordas, com facilidade se livrou. Dalila tentou 2 vezes mais, amarrou Sansão com vergas de vinho e as tranças de Sansão em um tear. Sansão destruiu tudo. Zangada, Dalila fingiu que estava triste e disse: você não me ama, Sansão? Se me amasse, falaria a verdade. Sansão então contou o segredo: sou consagrado a Deus, meu cabelo não pode ser cortado, perderia a força se isso acontecesse. Então Dalila esperou Sansão dormir e cortou todo o seu cabelo, e chamou os filisteus, que os prenderam. Sansão foi torturado, furaram seus olhos e fizeram um escravo. Certa ocasião, deram uma festa e trouxeram Sansão para humilhá-lo. Acorrentaram seus braços nas colunas centrais do templo para que todos os vissem. Os cabelos de Sansão tinham crescido e ele sentia-se arrependido de ter desobedecido a Deus. Sansão então orou a Deus: Senhor, lembre de mim, dê-me sua força pela última vez. Ele abraçou as colunas e com um enorme esforço derrubou todo o templo. Os filisteus foram todos vencidos. Deus ouviu a oração de Sansão e lhe deu sua última vitória. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão em casa, estão tranquilinhos aí, sentados no sofá, comendo uma pipoquinha, assistindo esse culto maravilhoso, uma adoração do nosso grandioso Deus. Agora eu vou cantar uma mensagem musical, e essa é uma mensagem muito importante. Eu, particularmente, eu gosto muito, porque nós temos um problema muito sério. Temos um problema de ficar tentando explicar Deus, tentando explicar as suas maravilhas, tentando explicar as coisas que Ele faz. E eu acho que não tem sentido. Eu acho que ninguém explica a Deus.
Deus se faz no seu lugar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era meu Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou do seu falar. Teologia pra explicar, ouve bem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era meu Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que bom que estamos juntos, na presença de Deus. Nós aqui, no
vocês aí em casa estamos unidos pela presença de Deus. Todos nós agora em adoração estamos buscando a presença de Deus, no mesmo objetivo, na mesma direção, no mesmo propósito. Que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo atue em cada um de nós que estamos aqui e nas pessoas que estão nos seus lares também. Que o seu lar seja uma igreja. Eu percebi nessa pandemia que é muito difícil se concentrar no culto quando estamos em casa. Ficamos mais informais e nos distanciamos rápido do culto, nos desligamos. Mas eu gostaria de pedir que você que está em casa acompanhando pela internet se concentre. Deixe Deus falar com você, sinta a presença de Deus. Seja um adorador na sua casa, assim como nós somos adoradores aqui na igreja. Nós estamos aqui iniciando a semana de oração com o tema Tudo por Ele. Esse é o tema jovem para este ano. Um ano difícil, né? Um ano que nós não esperávamos que acontecessem tantas coisas, que mudou a nossa história, parou o nosso calendário, e assim todos nós fomos pegos de surpresa por um inimigo invisível. E muitas pessoas já perderam, estão perdendo a sua vida. A igreja está passando por um momento de adaptação, por uma circunstância difícil também. As famílias estão enfrentando dificuldades financeiras também. Muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, desesperadas. E é neste tempo que Deus está convocando a sua igreja para ser tudo por Ele, os seus jovens para ser tudo por Ele. Eu quero parabenizar os Calebs pela missão, que nem a pandemia conseguiu parar os Calebs, né? Graças a Deus. Parabéns a você, jovem, que está envolvido nessa missão. É muito lindo ver um jovem trabalhar para Deus. Mas não trabalhe para Deus, trabalhe com Deus. Para fazer diferença na vida das pessoas, você precisa depender de Deus. Agradeço a equipe, a diretoria jovem, a diretoria da Missão Caleb, pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Então nós vamos estudar sobre este tema. Vamos concentrar em todos os sermões no tema Tudo por Ele. Vamos trabalhar, tentar entender o que significa tudo por Ele. E nós vamos orar. Sempre vamos orar, porque a semana de oração, se a gente não ora, a gente está mentindo, né? Temos que orar mais, a igreja precisa orar mais, os jovens precisam orar mais, as famílias precisam orar mais, e é tempo de oração. Eu me preocupo com o que vai acontecer com a igreja depois que tudo isso passar. Se ela vai ser melhor ou se vai ser pior. Eu me preocupo com como nós vamos reagir a tudo isso que está acontecendo, que anuncia a proximidade da volta de Cristo, que anuncia que nós teremos tempos mais difíceis do que esse, e que nós temos que nos preparar para os eventos finais e para a volta de Jesus. E eu espero que você esteja melhor, que toda essa história difícil esteja tornando você um jovem melhor, uma pessoa melhor. E nós vamos orar pelos jovens. Nós vamos começar agora orando pelos jovens, por um motivo, e terminar só amanhã à noite. Amanhã à noite a gente sabe outro motivo de oração. E eu gostaria de convidar os líderes da igreja, os pais, os tios, os avós, todos nós que não somos jovens, a nos unirmos no exército poderoso, guerreiros de oração, em favor da juventude. Os nossos jovens estão precisando muito das nossas orações. Eles não precisam do nosso julgamento, das nossas críticas. Eles não precisam que a gente questione o jovem. O que a gente precisa fazer pelos nossos jovens é orar. E eu quero que um exército dessa igreja, ou de outras igrejas que estejam acompanhando essa semana, que nós nos unamos em orar pelos jovens. Eu sei que vai ser uma força poderosa e que os jovens vão sentir diferença. Os que estão perto, os que estão distantes, os que estão tristes, os que estão alegres, os que estão animados, os desanimados, os que estão afastados de Deus, os que estão perto de Deus, todos precisam de nossas orações. E nós vamos começar orando pela parte mais importante da vida de um jovem. É a parte espiritual. Pela vida espiritual de um jovem. Para que o jovem descubra que existe prazer em servir a Cristo. Que ele descubra a beleza da vida cristã. Que ele vença na luta espiritual em nome do Senhor dos Exércitos. Que ele não ceda às fraquezas da carne,
as influências do mundo, a pressão dos amigos, que ele não consiga se afastar de Deus por nada nem por ninguém. Que ele tenha uma vida espiritual tão forte que aconteça o que acontecer, ele vai ser tudo por Deus, vai ser tudo por ele. Então nós vamos orar agora, você em casa também vai orar. Eu quero que todos nós, adoradores, nos unamos agora em oração fervorosa, intercedendo pelos nossos jovens. O jovem que está aqui, muito obrigado, principalmente esses que estão envolvidos com a missão Caleb, que vocês orem pela vida espiritual de vocês. Vocês sabem mais do que ninguém o que vocês estão precisando na sua vida espiritual. Peça para Jesus agora essa vitória, essa bênção, e nós vamos interceder por vocês, os que estão em casa também. Cada um vai se ligar com Deus agora, se conectar com o céu e vai fazer esta oração. Então, você pode se ajoelhar se quiser, você pode ficar em pé. Como você determinar, você vai fazer essa oração. Senhor Deus, estamos iniciando um movimento de oração em favor dos jovens. Queremos ter uma semana de grandes vitórias, de grandes milagres e grandes bênçãos para todos os jovens. Os que estão acompanhando este culto presencialmente, os que estão em casa e os que nem estão acompanhando, não importa. Todos eles serão alcançados pelas nossas orações. Queremos que o Senhor dê força na vida espiritual desses jovens, dê vitórias contra tendências herdadas e cultivadas para o mal, contra as ciladas e artimanhas do inimigo, contra prazeres e divertimentos que o mundo oferece, contra relacionamentos e amizades que possam separá-los de Deus, contra qualquer influência que possa enfraquecê-los espiritualmente, que o Senhor possa capacitá-los para vencer em nome de Jesus. Para eles serem jovens fiéis, para serem tudo por Ele, tudo por Jesus. Ajuda-os, ó Pai, e ajuda-nos agora também no estudo da Bíblia, deste tema tão impactante, tudo por Ele. Que o Senhor nos faça entender a profundidade deste tema e nos envolver com Ele, porque este é o chamado de Deus para nós e para todos os jovens neste ano de 2020. Em nome de Jesus, se manifeste aqui na igreja. Que o Espírito Santo seja aquele que esteja fazendo este culto acontecer, ensinando-nos a palavra, trabalhando em todos nós, e em cada casa haja uma manifestação gloriosa do poder de Deus, e sejamos todos verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Bem, tudo por Ele. Eu acho que eu esqueci um controle aí, filho. Você pode trazer para mim? Acho que está na minha bolsa. É o tema do ano de 2020. Enquanto trazem um controle aqui para mim, eu vou fazer uma introdução sobre este tema. Quando você lê tudo por Ele, o que você entende desse tema? Muito obrigada. O que você entende deste tema? Então, este tema, quando você começa a analisar, você percebe que ele tem dois sentidos. Tudo por Ele, porque tudo vem dEle. Tudo que somos, tudo que temos, vem dEle. Nós existimos por causa do que Ele fez por nós, por causa do que Ele ofereceu, por causa do amor que Ele tem por nós. Então, tudo vem dEle. Só que, nós quando entendemos isso, que tudo vem dEle,
Então a nossa resposta a isso é que nós nos entregamos, nos dedicamos e nos empenhamos em viver tudo por Ele. Então são os dois sentidos. Tudo por Ele, porque Ele fez tudo por nós, e agora a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso envolvimento na obra de Deus também é por Ele. Tudo por Ele é um tema que nos apresenta uma entrega, uma dedicação, um compromisso real e completo com Deus. Deus está nos chamando, como igreja, como jovens, para não sermos mais divididos entre Ele e as coisas e as pessoas deste mundo. Chegou a hora do povo de Deus ser tudo por Ele, porque se não formos tudo por Ele, não seremos nada. Então, o chamado de Deus, o convite de Deus, é para que o seu povo seja tudo por Ele. E que você entenda esse chamado. Não é um chamado fácil, porque Deus não nos chamou para coisas fáceis. Ele confia no potencial da juventude. Ele confia no potencial do seu povo, que tem condições, tem capacitação dada por Ele, para viver essa experiência cristã, de ser tudo por Ele. E você vai ouvir uma música agora, que a Adriele vai cantar, que fala sobre isso, que nós temos que ser puros, que nós temos que buscar força, porque não é fácil, estamos cercados pelo mal, mas que nós temos que de joelhos buscar ser tudo, ser as mãos, ser coração, ser a voz, ser os pés, tudo da nossa vida, dedicarmos por Ele. Para que o mundo creia que nós somos enviados por Deus, nós precisamos agora ter este compromisso total com Deus. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito a quem enfrentar, buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada desvie o meu
essa entrega, essa dedicação que precisamos. E é interessante que o verso que inspirou esse tema, Tudo por Ele, foi escrito por Paulo. E parece que Paulo tinha uma compreensão dos dois sentidos do tema. E agora todos vocês, aqui na igreja e lá em casa, vão ler o verso em voz alta. Deus tem que ouvir o timbre da sua voz, porque este é o versório da semana, para você sempre memorizar, sublinhar na sua Bíblia, marcar a data, para você nunca esquecer o que Deus vai fazer na sua vida essa semana. Então, todos juntos agora, vamos ler Romanos, capítulo 11, verso 36, é o verso que motivou, que inspirou esse tema Tudo por Ele. Estão prontos? Vamos lá. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Paulo apresenta para nós, nesse texto, as duas dimensões, os dois sentidos do tudo por ele. Tudo vem dele e tudo se destina para ele. Então, a origem é nele. O destino é para ele. E o meio também é por ele. Então, Deus é a origem, é o destino, é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega. E a travessia, o percurso, o meio também é por meio dele. Por isso que o texto diz: a ele seja a glória para sempre. Amém. Por quê? É glória no início, é glória no meio, é glória no fim, sempre glorificando a Deus. É uma vida, tudo por Ele, para glorificar o nome de Deus. Esta é a proposta divina. E Paulo entendeu isso. E se você caminhar pelas páginas da Bíblia, você vai perceber que muitos personagens compreenderam esse tema e viveram essa experiência cristã de tudo por Ele. Nesta semana, nós vamos estudar um desses personagens que viveram tudo por Ele. E quando a gente entra nos registros do Evangelho de João sobre este personagem, a gente vai entender que ele viveu tudo pela luz. Que a sua vida foi dedicada à luz que vem do Senhor. Ele foi chamado para apresentar a luz. E ele viveu para testemunhar sobre a luz. E este é o chamado de Deus para nós. O mundo está tenebroso. As trevas que assumiram o controle deste planeta e do nosso país são trevas tão densas, tão negras como o breu. E Deus está nos chamando para ser tudo pela luz. Quando você entra no Evangelho de João, os 5 primeiros versos do Evangelho de João apresentam uma singularidade. Porque os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam o seu evangelho de forma diferente do Evangelho de João. João não apresenta ele como autor, ele fala direto do Senhor que ele serve. Esse é João evangelista. E ele apresenta o seu evangelho, o início do seu evangelho, de forma diferenciada. Por quê? Porque ele não fala do nascimento de Jesus, nem dos acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus. Ele não fala das ações do ministério de Jesus pós-batismo. Ele não fala nenhum outro assunto. Ele descortina perante os seus leitores a eternidade. Ele começa chamando a atenção os seus leitores, para algo impressionante. E ele diz assim, versos 1 até o 5 do Evangelho, do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele descortina a eternidade. Ele nos remete a Gênesis 1:1. É o novo início no Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último a ser escrito.
Quando João escreveu o seu evangelho, os discípulos, seus companheiros de ministério, já haviam sido todos mortos. E ele escreve para a geração, para a segunda geração de crentes que não tiveram contato com a presença de Jesus, que não tiveram a possibilidade de ser tocados por Jesus pessoalmente. E ele então apresenta o verbo que é logos na língua grega, significa alguém que realmente cuida da criação, da organização do planeta. Mas também significa a palavra, o verbo. É Deus nos apresentando as suas palavras em Jesus. Jesus, ele era no princípio, e este princípio de João é um princípio muito antes do princípio de Gênesis. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui ele está falando que no princípio era o verbo, e este verbo que era no princípio, que nunca deixou de ser, porque é eterno, ele é um princípio muito antes do princípio da história da terra. Então, Jesus era o verbo, e ele estava com Deus face a face. Ele se relacionava com Deus, embora fosse distinto de Deus, ele se relacionava com Deus. Mas ele conclui, ele era Deus. E agora ele apresenta este verbo, esta palavra de Deus como Criador. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Então nós estamos aqui aprendendo o tudo por ele. Tudo vem dele. Sem ele, nada existiria. Nada aconteceria. E ele agora apresenta para nós que a vida estava nele. Então não tem vida fora do verbo, não tem vida fora de Jesus, o eterno, o Deus. Ele tem todos os atributos de Deus, e ele realiza todas as obras de Deus, e ele é o Criador, e ele é o mantenedor, e ele é a vida, e ele é a vida que transmitiu essa vida para o ser humano em forma de luz. João diz que ele é a fonte de vida, mas ele também é a luz que resplandece. Ele é a luz que resplandece nas trevas. E o final dessa apresentação é sensacional, porque ele diz que as trevas não prevaleceram contra ele. As trevas nunca vão vencer a luz. Amém? Nunca as trevas terão poder para vencer a luz. Por isso, se você quer ser vencedor, jovem, se você quer ser vencedor, querida garota, você precisa estar com a luz. Porque a luz sempre vai vencer, as trevas sempre vão perder. E Jesus é a luz, e ele veio trazer para nós a vida simbolizada pela luz. No Evangelho de João, luz e vida são sinônimos, trevas e morte também são. E a escolha é nossa. Então agora ele apresenta para a gente a eternidade, ele apresenta o cosmos, ele apresenta a criação, ele apresenta o Criador. Lá em Gênesis 1, a gente vê como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a natureza das criaturas de Deus. Aqui em João capítulo 1, nós estamos entendendo a natureza do Criador e como Deus fez um plano maravilhoso para recriar o ser humano que havia sido destruído, condenado à morte por causa do pecado. Então, esta parte dos 5 primeiros versos é a parte primeira do hino Tudo por Ele, que amanhã a gente vai cantar. Hoje não cantou, mas amanhã vai. Tá bom? Combinado aí, pessoal do louvor? Este é o hino oficial. Então, a primeira parte do hino diz que nós ficamos encantados, maravilhados com a criação de Deus. É o testemunho da natureza, as galáxias, as constelações, tudo que Ele criou, tudo manifesta, tudo testemunha da grandeza e do poder de Deus e nos convida a ser tudo por Ele. Então, tudo por Ele é nós reconhecermos que esse Deus é maravilhoso e que a criação que Ele fez fala, registra, testemunha do poder, da grandeza, da eternidade, dos atributos, das obras de Deus. Agora, parece que João Evangelista, que estava falando da dimensão cósmica, da dimensão da eternidade, estava falando do poder criador de Deus, de toda essa maravilha de Deus Criador. Ele entra no verso 6 falando de algo comum. Ele sai da grandeza, da dimensão eterna, e agora ele fala de alguém que vive no tempo,
cronológico. Ele fala do ser humano, muito próximo da nossa realidade. Parece até que ele perdeu a sequência do assunto que ele estava escrevendo. Então, no verso 6, ele apresenta para nós algo comum dentro da nossa realidade. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vissem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então a gente sai da dimensão da eternidade, do cosmos, do Deus eterno, do Deus criador, do Deus poderoso, do Deus grandioso, para sermos apresentados a um homem simples, comum, um ser humano dentro desse registro magnífico de Deus, da natureza, dos atributos de Deus, das obras de Deus, para apresentar um homem que foi chamado por Deus. O texto diz que ele foi enviado de Deus, então ele veio de Deus, João Batista. Ele foi chamado por Deus para uma obra. Ele seria testemunha da luz. Ele não era luz. Ele sabia que ele não era luz. Ele sabia o seu lugar. Mas ele foi chamado para se tornar testemunha dessa luz. Para que através dele, por meio dele, as pessoas pudessem crer na luz verdadeira. A luz que ilumina todo ser humano. Pudessem crer no Criador eterno, Deus, o Verbo. Pudessem crer na mensagem de salvação trazida por essa luz a este mundo. Ele se tornou testemunha desta luz. E ele viveu tudo por essa luz. E a luz é para iluminar todos os seres humanos. Isso não significa que todos aceitarão, mas existe a possibilidade de todos que estão em trevas e saber que as trevas nunca vão vencer a luz, de aceitarem essa luz que veio ao mundo trazer luz e trazer vida para aqueles que estavam condenados à morte. E toda a dimensão da eternidade, do cosmos, do Deus Criador, dos atributos de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, precisava de uma testemunha. Só seria conhecida se houvesse uma testemunha para falar a respeito disso. E João Batista foi chamado para ser essa testemunha, e nós também somos chamados para fazer esta obra grandiosa em favor da luz, em favor do Verbo, em favor daquele que veio a este mundo para nos salvar. Depois de apresentar João Batista, Deus, contando com o ser humano, colocando o ser humano para ser tudo por ele, para ser tudo pela luz, então ele volta ao assunto que ele havia iniciado. Ele volta ao assunto do Verbo. Olha o que diz esses versos que nós vamos ler agora, que você pode acompanhar, dos versos 10 até o 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele volta ao Verbo. O Verbo que no princípio era o Verbo, e o Verbo que estava com Deus, e o Verbo que era Deus, agora o Verbo estava no mundo. Mas, por incrível que pareça, este Verbo que estava no mundo, para revelar a face de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ele se tornou agora mensageiro de Deus, mas ele não foi aceito. Ele veio para o que era seu, estamos falando dos judeus, porque ele era judeu, e muitos desses judeus não receberam Jesus, não aceitaram Jesus, não conheceram Jesus. Mas a esperança surge. Todos os que receberam, todos os que aceitaram, se tornaram filhos de Deus. Então agora você entende que nem todo ser humano é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Porque
Porque só aqueles que recebem o verbo, só aqueles que creem nele, se tornam filhos de Deus. Você é filho de Deus? A palavra crer no Evangelho de João, ela é recorrente. 100 vezes você vai ler esta palavra crer. E você precisa entender que nós precisamos, mais do que nunca, nos tornarmos filhos de Deus. Mas nós temos que receber o verbo e crer nele. E todo ser humano, independente da raça, da cor, do país que nasceu, dos pais que tem, da sua situação, todo ser humano pode se tornar, através da crença em Jesus, filho de Deus. E ele reforça isso. Ele diz, esses que se tornam filho de Deus, não é por causa do sangue. Não é por causa, eu sou filho de crente, meu pai é fiel, minha mãe é fiel. Os judeus pensavam que por serem da descendência de Abraão. E tem gente que pensa, eu sou filho de pastor, eu sou filho de gente importante. Não é por isso que você se torna filho de Deus. E nem da vontade do homem. Não é porque você, eu vou me esforçar, eu quero ser filho de Deus, e pelo meu esforço, não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, que você se torna filho de Deus. É por você crer. Você tem que ter fé nele. A salvação, a nova vida, o novo nascimento só pode acontecer se nós crermos no verbo, no Filho de Deus. Se você crer que ele é Filho de Deus, se você o receber em sua vida, então a salvação acontece para você e você entra para a família de Deus. E agora eu quero falar para aqueles que têm baixa autoestima, que têm complexo de inferioridade, que fica se chorando miséria, que fica se vitimizando, pessoas que estão de cabeça baixa. Olhe para este texto. Você é filho de Deus, você é da família real, você tem o sangue celestial. Você não pode viver uma vida medíocre, porque você tem um propósito para a sua vida. Você é filho de Deus, então não abaixe mais a sua cabeça, não tenha mais pensamentos pessimistas, não fale coisas ruins sobre você mesmo, porque você foi chamado, e você foi chamado para ser filho de Deus. Um jovem deveria ter uma vida extraordinária, porque são filhos de Deus. E isso os capacita para viverem grandiosamente, para viverem poderosamente e para vencerem as batalhas que eles têm que vencer neste mundo, mas como vencedores sempre. E o verso 14 é sensacional, que diz assim, e o verbo, então, o verbo, no princípio era o verbo, repete comigo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois o texto diz que o verbo estava no mundo, e agora olha o que o verbo fez. O texto diz que o verbo que estava no mundo se tornou o quê? Se tornou o quê? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então o verbo se encarnou, se tornou um de nós. Agora ele não só estava no mundo, ele se tornou um de nós. Ele veio habitar entre nós. Esta referência ao santuário. Ele montou a sua tenda no meio da humanidade. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus, construiu um santuário para habitar no meio do povo. Foi isso, Jesus veio habitar no nosso meio, calçar no nosso sapato, sentir as nossas dores, andar pelos nossos caminhos, andar no nosso passo, ter o controle que nós temos de tempo. Ele se esvaziou, para se tornar um de nós. Por quê? Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele não veio com juízo, porque senão condenaria todo mundo, porque nós merecemos morrer. Mas ele veio cheio de graça. Graça é salvação. E ele veio